Então, agora é melhor deixar Lili Carabina falar com suas próprias palavras, porque é o que ela diz de melhor. Senhoras e senhores, desculpa interromper a putaria, mas isso é um assalto. Nada de pânico ou gritaria. Entreguem tudo. Carteiras, joias, dente de ouro, perfume de grife e, claro, dinheiro. Não vim aqui matar ninguém, só buscar meu ganha-pão. Mas não vacilem, porque se for preciso, mato todo mundo. Não gostaria, mas se for preciso, eu faço. Não é à toa que me chamam Lili Carabina. Aguinaldo, mais essa que a gente fica te devendo. Onde todo mundo só via coxa e bunda, você viu uma atriz. Pois é. O que é que te chamou a atenção? Que você viu, tem uma atriz aí, uma mulher incrível. Eu já era fã da Viviane por causa de várias coisas que eu tinha visto, atitudes que ela tomou na vida e que eu achei que eram atitudes de uma grande mulher. E aí mandei fazer uma entrevista com ela pro meu site, né? E depois as pessoas as entrevistas na época eram gravadas e não eram em vídeo, eram publicadas em texto. E eu vi que a pessoa estava tirando as declarações da Viviane e eu ficava escutando a voz dela, né? O jeito dela falar. E aí aquilo foi me prendendo, e eu falei assim, peraí, essa moça tem um jeito muito legal de falar. Eu acho que isso, numa atriz, funcionaria bem, né? E aí encasquetei que eu queria Viviane na minha novela. Mas, sério? E foi fala Império. pra gente ver o que é esse negócio na sua voz. Não sei. Mas tem sim, ela tem uma... A gente fala que eu tenho voz de travesti. Não é não. Quando você entra e fala esse monólogo inicial... Senhoras e senhores, isso é um assalto, como é? Desculpa interromper a putaria, porque ela entra num motel, né? E assalta todo mundo dentro do motel. E aí Mas ela fala... tem essa voz, que é uma voz que assim, você começa a prestar atenção nela, né? Entendeu? E aí eu pensei, isso vai funcionar na televisão, né? E agora no teatro. Ela tem uma projeção natural, né? Isso, é verdade. Você fez alguma coisa de curso, de técnica? Não, isso é seu. Isso é meu, é meu. Eu fiz algumas aulas de canto, assim, há muito tempo atrás, né? Mas eu acho que é natural mesmo, que sai e vem na hora. O sotaque é cariocão? É carioca. É carioca. Lili é carioca. Você fazia pontas, pequenos papéis, fazia escolinha. Isso, eu comecei na escolinha, né, com o Chico Anísio. Que, aliás, é uma bela escola. Né? Mas eu era assim tão, né, nova, inexperiente e estava meio, né, fascinada de estar ali perto daqueles atores todos consagrados e tal. E o próprio Chico, mas ele sempre é muito querido. E eu fiquei meio, sabe, assim, com um medo, né? Porque eu não tinha uma vivência ainda, né? De teatro, de televisão e de nada. Mas foi muito bom. E depois dali veio o Zorra, eu fiz vários quadros também no Zorra, mas coisas assim, né? Sempre para mulher gostosa, bonita, isso que eu ia perguntar. Sempre voltada para isso. E eu fiz uma participação também no Só Coração, e era uma mulher bonita, gostosa, que ficava nua, né, sabe? Sempre isso. Aí veio meu anjo. Esse anjo, eu ia falar justamente isso. Esse anjo se manifestou primeiro assim, discretamente. Pediu para fazer uma entrevista, ficou te ouvindo, você nem sabia. Pois é, eu fiquei assim, eu não acreditei quando, né, na época era a Simone, que trabalhava com você, o Patrício, né, e o Aguinaldo quer fazer uma entrevista pro site, pro blog dele. Aí eu, ai, que legal. Aí a Patrícia, olha, pode ser que pinte alguma coisa legal aí para você, numa novela. Será, gente? Sabe, eu fiquei meio assim. E aconteceu. Depois dessa entrevista, foi super legal, né? Teve muitos acessos, né? Pois é. E aí recebi o convite para fazer Império. Me tremi toda. Não, mas foi... E aí eu tive tempo para me preparar, para estudar. Né? Eu fiz uma preparação com a Camila Amado, que é uma grande atriz e preparadora que me ajudou bastante. Então,
O próprio Aguinaldo te deu toques, assim, de atuação, filmes para assistir, Assim, atrizes para observar, Não, porque esse tipo de coisa? quando eu fiz Império, a gente não tinha uma A gente não proximidade. não A gente tinha, está mais pois próximo agora. Mas o engraçado é que ela disse que se tremeu toda, mas quando a novela acabou, ela ganhou todos os prêmios de revelação. Sua musa agora, Aguinaldo? Sim. Quais são as referências míticas que você associa a Viviane Araújo? Olha, quando eu não vi a peça durante os ensaios, eu só vi a primeira leitura. A gente não deixou ele assistir. E depois eu também não quis ver, mas eles não deixaram para assistir, só fui ver na estreia, né? E quando eu vi a peça na estreia, em pelo menos 2 cenas em que a Viviane aparece menos Lili e mais a Elisa, que é a personagem original, ela me pareceu incrivelmente parecida com a Sophia Loren. Aquela Sophia Loren dos filmes de Sica, sabe? Aquela... É pouca coisa, não. Não, eu fiquei muito impressionado com isso. Ele falou isso para mim. Aqueles vestidos que ela usa, assim, meio né? Eu fiquei impressionado. E a Sophia Loren foi uma das mulheres que eu mais amei em toda a minha vida. Que parentesco lindo, uma declaração. Hein? Viviane, tem uma cena na peça em que a Lili vai assaltar a churrascaria. Antes de fugir, ela vai ao microfone e canta a música da vida dela. Uma música que lembrando-se ela do marido assassinado. cantava pro marido. Você pode cantar pra gente, então? A música é? Foi somente uma vez. Faz isso pra nós? Foi somente uma vez que amei na vida. Foi somente uma vez e nunca mais. Uma vez, nunca mais em meu peito guardei a esperança que é luz do caminho dessa solidão. Uma vez, nada mais, a gente ama com loucura total e emoção. E quando este milagre acontece, tudo é diferente. Tocam sinos e um coro de anjos canta uma canção. O convidado de nossa conversa de hoje está completando 40 anos de carreira. Isso contando só a carreira como autor de cinema e TV. São 40 anos nas telas. Mas antes, ele já criava histórias em livros, isso desde menino. E um pouco mais tarde já estampava a vida real nos jornais. Foi um baita repórter de crime. Muitas vezes inspirado na vida real, ele criou novelas que colecionaram recordes e recordes de audiência e eternizaram vilãs. Isso mesmo, vilãs, assim, no feminino. Ele deu vida a tantas mulheres más que escolheu uma delas para comemorar as 4 décadas de carreira. Escolheu Lili Carabina, a falsa loura do mundo do crime, que ele multiplicou em série de TV, livro, filme e agora peça de teatro. Todo o seu aplauso é pouco para Aguinaldo Silva. Esse é o cara, hein? Quero ver aí se alguém lembra, vamos lá. Novelas do Aguinaldo, quem se arrisca? Vamos lá, fala aí. Alto. Tieta, primeiro, assim, de memória. Que mais? Senhora do Destino. Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Uma recente. Império, essa é fácil. Agora mais difícil. Romances.
Aí já é mais difícil. É mais difícil. Um romance nunca publicado, escrito quando ele ainda era menor de idade. Um Pálido Silêncio. Esse você nunca publicou, né, Não. Aguinaldo? Que idade você tinha quando você escreveu? Eu tinha, acho que 15 anos, 14 ou 15. E é verdade que você escreveu assim, como quem brinca de soldadinho? De chumbo? Eu brincava de escrever. Eu não sabia que era escritor, mas eu brincava de escrever. Eu era asmático, né? Tinha problema de... E por causa disso eu vivia sempre trancado em casa. E como não tinha irmãos, meu irmão era 11 anos mais velho que eu brincava de criar histórias. Você lembra mais ou menos da trama de Um Pálido Silêncio? Lembro, era uma moça que se apaixonava por um homem mais velho, porque naquela época a gente estava lendo muito Françoise Sagan, uma autora francesa, que estreou com 18 anos e foi um best-seller mundial, né? E o livro tinha uma certa influência da Sagan, era uma moça que se apaixonava por um homem mais velho e sofria muito por causa disso. E tinha 170 páginas. Já era uma coisa... E você estava fazendo, bom, vamos chamar de literatura, e nem sabia que estava fazendo. Não sabia. E aí eu conheci um jornalista do Jornal do Comércio, do Recife, e uma noite eu falei para ele, olha, eu brinco de escrever. E aí ele usou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim, então me mostre seus brinquedos. Ah, que legal, cara. E eu estava acabando, aí eu dei esse livro para ele ler, Um Pálido Silêncio, e aí ele disse, olha, você não está brincando, você é um escritor. Né? Eu tinha 15 anos. E eu falei, mas eu estou escrevendo outro. Ele falou, então eu quero ler quando você acabar. E era um romance chamado Redenção para Jó, o Jó da Bíblia, né? E quando eu acabei de escrever, eu entreguei para ele e ele disse, você tem que mandar esse livro para uma editora. E eu mandei para a editora do autor, aqui no Rio. Eu morava no Editora Recife. de Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Rubem Isso. Braga. E mais o Paulo Mendes Campos. E o Paulo Mendes Campos. E uma semana depois eu recebi um telegrama, porque na época tinha uma coisa chamada telegrama, né? Que agora não tem mais, é WhatsApp. Um telegrama do Fernando Sabino dizendo, li seu livro e nós vamos publicar. E aí foi assim... E olha como é que o Aguinaldo se apresentou. Mandou o livro com uma carta que começava assim, sou um caso raro de precocidade e intuição. Devia acrescentar aí de modéstia também. Pois é. Não, mas isso, na verdade, foi um truque, porque eu achei que tinha que chamar a atenção deles para o meu livro, né? Então eu fiz uma carta arrogante, né? Dizendo, olha, vocês estão com um material sensacional nas mãos e não podem perdê-lo. E deu certo. Sem autoconfiança também não dá, você não consegue atravessa a nada. rua, né? Não tem jeito. Vem cá, vamos falar das novelas. Você pode-se dizer que você tem uma vilã inesquecível por novela? Foram o quê? 15 novelas nesses 40 anos. Eu tenho uma vilã inesquecível. Eu acho que a novela que não teve exatamente uma vilã foi Império, né? Porque todas as minhas novelas eram muito femininas, assim, as protagonistas e as vilãs eram sempre mulheres. E em Império eu resolvi que ia ser um homem, então por isso que eu criei o Comendador. Mas tem uma coisa nas suas vilãs e nos seus vilões que é humor. E esse humor humaniza os vilões ou as vilãs e permite que o espectador viva uma certa ambiguidade, né? Que ame aquelas criaturas que são para se odiar, né? Eu, na verdade, eu tenho essa característica. O Paulo Biratã, que foi um grande diretor de novelas, dirigiu várias novelas minhas, ele dizia que esse era o meu estilo, ou seja, eu falo dos assuntos mais sérios, mas sempre de uma maneira engraçada. Né? Então, as minhas vilãs, elas fazem coisas terríveis. A Nazaré empurrava as pessoas da escada, né? E depois dizia uma piada, e aí todo mundo achava aquilo ótimo, né? Eu humanizo realmente os meus vilões. Eles são vilões, mas são pessoas, né?